Coronel, nesse mesmo assunto que o senhor citou aí do Partido Novo, a gente observa lá que para efetivar ele tem que acontecer aquelas adesões, aquelas assinaturas, acho que até inclusive virtualmente. Como que o senhor pode sugerir que as pessoas simpatizantes possam contribuir com o Partido Novo? Bom, a criação de um partido tem alguns requisitos. Esse partido tem que ter um estatuto, tem que fazer uma convenção. A partir da convenção, você vai designar os membros de uma diretoria executiva, presidente, secretário, vice-presidente. O nosso partido já fez isso. Feita essa primeira 2 etapas, você tem que apoiar a criação do partido. Esse apoiar a criação do partido, você tem que ter 1% dos eleitores brasileiros, pelo menos, uma votação de 1% em 9 estados. Então nós estamos na fase de apoiar, não desfiliar para criar. Nós precisamos de 492 mil assinaturas. Estamos no Brasil inteiro mobilizando as pessoas para virem assinar o apoiamento. Esse apoiamento ele tem que passar também no cartório, para que o cartório reconheça que a pessoa é desfiliada, ela não está afiliada a nenhum partido. E aí sim, apresentando título de eleitor e alguns documentos, o site do Aliança pelo Brasil ele traz outras informações, e a partir daí nós vamos computar todas as assinaturas e encaminhar ao TSE, e o TSE, após a conferência, nós atendendo a essas exigências, o partido poderá ser criado. Coronel, estamos no finalzinho. Você está acompanhando, então, informações Coronel Armando, aqui para a Rádio Comunitária 87,9. O que o senhor pode falar sobre a questão da reforma tributária, também um assunto que engessa muito o investimento do empresário, tanto local quanto até investimentos que possam vir de outros países? Bom, dentro do projeto de governo do presidente Bolsonaro, nós tínhamos que fazer reformas estruturais no país. Foi feita a reforma previdenciária ano passado. O governo Temer fez uma grande reforma trabalhista que mexeu numa legislação da CLT que era de 1940, então atualizou. Isso foi uma evolução que a gente tem computado dentro das grandes reformas do Brasil. E agora é uma outra fase. Nós vamos trabalhar com a reforma tributária e com a reforma administrativa. A administrativa vai mexer com o serviço público, que ele é às vezes criticado, há uma acomodação do servidor público, não de forma geral, mas vai tirar a estabilidade do novo servidor que chega, e ele vai ter que mostrar sempre a sua competência. A máquina administrativa é um pouco burocratizada, a área pública em alguns setores paga muito bem, e o cara chega ao topo da carreira muito cedo e depois dá uma certa acomodação. Então a gente tem que mudar esse processo, não é só reduzir funcionários, mas mudar a forma como funciona. A questão das energias, os modais que nós temos aí, hoje basado muito no petróleo, mas temos energias aí alternativas, puras, limpas, né? No caso a eólica, a própria energia solar, enfim. Como o senhor, como deputado federal, representando aí o Brasil, em especial Santa Catarina, vê a questão da energia na nossa cidade? Bom, eu participo, por uma decisão pessoal, da Comissão de Minas e Energia. Então, os assuntos de energia passam por essa comissão, eu represento ali, sou vice-líder do governo, então todas as pautas que interessam ao governo eu vou ali defender nessa comissão. A área de energia é uma área complexa, 40% do PIB no Brasil é gerado através da energia. Então é uma área que envolve muitos interesses. E o Brasil hoje, graças a Deus, é um país com uma sustentabilidade grande na energia. Nós tivemos em 2001 um racionamento de energia, iríamos ter uma crise. No fim do governo Lula e Dilma, nós iríamos caminhar, porque a nossa indústria, que se continuasse crescendo, iria haver falta, e nós temos que investir nesse sentido. Hoje a energia, a gente pensa no petróleo. O Brasil hoje é autossuficiente, é um dos maiores produtores de petróleo, tem o petróleo no mar à disposição, mas a exploração é cara. E a Petrobras viveu por período de corrupção muito grande, que não foi ineficiente e teve prejuízo. E o petróleo é um combustível que tem prazo de validade. Em alguns anos vai se deixar de usar o petróleo e vai para outras alternativas. Na Europa, acho que entre 2025 e 2030, a Alemanha só vai ter carro elétrico. E a tendência é um carro menos poluente. Então o petróleo tem essa situação. Mesmo as guerras no Oriente Médio hoje não causam o trauma que causaram em 1974 e 79, quando nós tivemos as crises do petróleo. Hoje o mundo não tem
turbulência quando há uma crise de petróleo lá no Oriente Médio. Tivemos a guerra do Golfo, tivemos agora recentemente o episódio no Iraque, e o mundo manteve. Então o petróleo hoje é um combustível que está sustentável e não há tanta crise. Mas a mudança na preservação do mundo, ela exige energias alternativas. Nós tínhamos inicialmente o carvão, e Santa Catarina tem potencialmente o carvão no sul. A nossa empresa, a Eletrosul, juntou-se com a CGTE, que é de carvão lá do Rio Grande do Sul, e vai explorar esse segmento. Só que é um segmento também mais poluente. É difícil você trabalhar com a energia do carvão sem poluir. Então tem que haver uma forma de você utilizar o carvão sem poluir. Eu comandei Tubarão, a usina termoelétrica Jorge Lacerda, ela é a base de carvão e tem que ter medidas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos em Santa Catarina o parque eólico, aqui em São Joaquim, aqui no início da terra nós temos um parque eólico. Esse parque eólico tem que ser incentivado e é uma energia que é viável, não é poluente e só não dá para estocar vento, como a nossa ex-presidente falou, mas é bastante viável a energia eólica. Tem um custo, mas depois ela tem um grande benefício. O Brasil tem essas características, no Ceará tem grande parque eólico, no Rio Grande do Sul, ali na entrada da divisa do sul com o Uruguai tem também um grande parque eólico, então nós temos um potencial eólico grande que tem que ser explorado. Hoje, com as tecnologias, nós precisamos de uma quantidade menor de vento. Antes, somente algumas regiões tinham que ter 10 metros por segundo de vento. Hoje, com 6 metros, você consegue movimentar as partes do sistema eólico. Então, já houve uma evolução. Isso abre novos campos para a implantação da energia eólica. Outra, energia solar. A energia solar, as pessoas têm buscado, porque e ao longo de alguns anos ela se paga, e você tem uma energia mais barata, consome menos energia. Agora, é uma questão questionável, porque hoje a usina fotovoltaica, que é a elétrica, que é a solar, o governo tem, a ANEEL principalmente, estabeleceu que deveria cobrar de alguma forma essa energia fotovoltaica. E é um tema que está sendo discutido, e eu vou colocar uma posição que às vezes não é a do ouvinte ou do telespectador. O incentivo à usina fotovoltaica, ela é cara, mas ela dá uma retribuição de abatimento da energia. Então, pessoas que às vezes com mais recursos vão conseguir ter a fotovoltaica com um certo abatimento. O que a discussão é que, para que você possa devolver essa energia para o sistema, você vai utilizar a infraestrutura que o sistema montou. A fiação, cabeamento, postes e a própria usina onde é gerada. Então, o governo e a ANEEL está estabelecendo uma sobretaxa, não para quem faz, mas pela utilização dessa parte que você não poderia escoar a sua produção de energia. Então isso é questionável, se é viável ou não. Eu acho que nós temos que equilibrar, chegar num ponto de equilíbrio, porque o investimento vai sair de nós que pagamos a conta de luz normal. Quando você é um cidadão que não tem fotovoltaica, você paga os investimentos para quem tem fotovoltaica. Então tem que olhar com mais carinho se o pobre não paga para quem tem mais dinheiro. Por isso que nós temos que ver essa questão de taxa. É lógico que ela não pode ser inibidora, nem excessivamente, o governo não pode ser um sócio pesado, mas ela também talvez tenha que existir num grau de proporcionalidade para ver um equilíbrio. Senão quem não tem vai pagar pela manutenção e quem está usando não paga.